Hoje, 3 de março de 2022, leitura da Lei nº 14.300, de 6 de janeiro de 2022. Institui o marco legal da micro e mini geração distribuída, o Sistema de Compensação de Energia Elétrica, SCEE, e o Programa de Energia Renovável Social, PERS. Altera as leis número 10.848, de 15 de março de 2004, e 9.427, de 26 de dezembro de 1996, e da outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Para fins e efeitos desta lei, são adotadas as seguintes definições. 1. Autoconsumo local. Modalidade de microgeração ou minigeração distribuída eletricamente junto à carga, participante do sistema de compensação de energia elétrica, na qual o excedente de energia elétrica gerado por uma unidade consumidora de titularidade de um consumidor gerador, pessoa física ou jurídica, é compensado ou creditado pela mesma unidade consumidora. 2. Autoconsumo remoto. Modalidade caracterizada por unidades consumidoras de titularidade de uma mesma pessoa jurídica, incluída matriz e filial, ou pessoa física que possua unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída, com atendimento de todas as unidades consumidoras pela mesma distribuidora. 3. Consórcio de consumidores de energia elétrica. Reunião de pessoas físicas e ou jurídicas consumidoras de energia elétrica, instituído para a geração de energia destinada a consumo próprio, com atendimento de todas as unidades consumidoras pela mesma distribuidora. 4. Conta de Desenvolvimento Energético, CDE, encargo setorial estabelecido pela Lei 10.438, de 26 de abril de 2002. 5. Consumidor gerador, titular de unidade consumidora com microgeração ou mini geração distribuída. 6. Crédito de energia elétrica. Excedente de energia elétrica não compensado por unidade consumidora participante do sistema de compensação de energia elétrica, no ciclo de faturamento em que foi gerado, que será registrado e alocado para uso em ciclos de faturamento subsequentes, ou vendido para concessionária ou permissionária em que está conectada a central consumidora geradora. 7. Empreendimento com múltiplas unidades consumidoras. Conjunto de unidades consumidoras localizadas em uma mesma propriedade ou em propriedades contíguas, sem separação por vias públicas, passagem aérea ou subterrânea, ou por propriedades de terceiros não integrantes do empreendimento, em que as instalações para atendimento das áreas de uso comum, por meio das quais se conecta a microgeração ou minigeração distribuída, constituam uma unidade consumidora distinta, com a utilização da energia elétrica de forma independente de responsabilidade do condomínio, da administração ou do proprietário do empreendimento. 8. Excedente de energia elétrica. É a diferença positiva entre a energia elétrica injetada na rede e a energia elétrica consumida por unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída, de titularidade de consumidor gerador, apurada por posto tarifário
a cada ciclo de faturamento, exceto para o caso de empreendimentos com múltiplas unidades consumidoras ou geração compartilhada, em que o excedente da energia elétrica pode ser toda a energia gerada ou a injetada na rede de distribuição pela unidade geradora, a critério do consumidor gerador, titular da unidade consumidora com microgeração ou mini geração distribuída. 9. Fontes despacháveis. As hidrelétricas, incluídas aquelas a fio d'água que possuam viabilidade de controle variável de sua geração de energia, cogeração qualificada, biomassa, biogás e fontes de geração fotovoltaica, limitadas, nesse caso, a 3 MW de potência instalada, com baterias cujos montantes de energia despachada aos consumidores finais apresentam capacidade de modulação de geração por meio do armazenamento de energia em baterias, em quantidade de pelo menos 20% da capacidade de geração mensal da central geradora, que podem ser despachados por meio de um controlador local ou remoto. 10. Geração compartilhada. Modalidade caracterizada pela reunião de consumidores por meio de consórcio, cooperativa, condomínio civil voluntário ou edilício ou qualquer outra forma de associação civil, instituída para esse fim, composta por pessoas físicas ou jurídicas que possuam unidade consumidora com geração ou mini geração distribuída, com atendimento de todas as unidades consumidoras pela mesma distribuidora. 11. Microgeração distribuída. Central geradora de energia elétrica com potência instalada em corrente alternada menor ou igual a 75 kW e que utilize cogeração qualificada, conforme regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, ou fontes renováveis de energia elétrica, conectada na rede de distribuição de energia elétrica por meio de instalações de unidades consumidoras. 12. Microrrede. Integração de vários recursos de geração distribuída, armazenamento de energia elétrica e cargas em sistema de distribuição secundário capaz de operar conectado a uma rede principal de distribuição de energia elétrica e também de forma isolada, controlando os parâmetros de eletricidade e provendo condições para ações de recomposição e de autorrestabelecimento. 13. Mini geração distribuída. Central geradora de energia elétrica renovável ou de cogeração qualificada que não se classifica como microgeração distribuída e que possua potência instalada em corrente alternada maior que 75 kW, menor ou igual a 5 MW para as fontes despacháveis e menor ou igual a 3 MW para as fontes não despacháveis, conforme regulamentação da ANEEL, conectada na rede de distribuição de energia elétrica por meio de instalações de unidades consumidoras. 14. Sistema de compensação de energia elétrica, SCEE. Sistema no qual a energia ativa é injetada por uma unidade consumidora com microgeração ou mini geração distribuída na rede da distribuidora local, cedida a título de empréstimo gratuito e posteriormente compensada
com consumo de energia elétrica ativa, ou contabilizada como crédito de energia de unidades consumidoras participantes do sistema. Parágrafo único. Para todas as unidades referidas no caput do artigo 26 desta lei, o limite de potência instalada de que trata o inciso 13 do caput deste artigo é de 5 MW até 31 de 2045. No capítulo 2, da solicitação de acesso e de aumento de potência. Artigo 2º. As concessionárias ou permissionárias de distribuição de energia elétrica deverão atender às solicitações de acesso de unidade consumidora com microgeração ou mini geração distribuída, com ou sem sistema de armazenamento de energia, bem como sistemas híbridos, observadas as disposições regulamentares. Parágrafo 1º. Os contratos firmados entre o consumidor e a concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica para fins de acesso ao sistema de microgeração ou mini geração distribuída devem ser celebrados com uma pessoa física ou jurídica, consórcio, cooperativa, condomínio voluntário ou edilício ou qualquer outra forma de associação civil instituída para esse fim, indicado como titular o da unidade consumidora, na qual a microgeração ou mini geração distribuída será ou está instalada na ocasião da solicitação de acesso, garantida a possibilidade de transferência da titularidade antes ou depois da conexão de microgeração ou mini geração distribuída. Parágrafo 2º. Para a realização de solicitações de acesso de uma unidade consumidora nova, com microgeração ou mini geração distribuída, as distribuidoras deverão efetuar concomitantemente a solicitação de conexão de uma nova unidade consumidora e a solicitação de parecer de acesso para microgeração ou mini geração distribuída, conforme as disposições regulatórias. Parágrafo 3º. A ANEEL deverá estabelecer um formulário padrão para solicitação de acesso para microgeração e mini geração distribuída, que deve ser protocolado na distribuidora acompanhado dos documentos pertinentes, não cabendo a ela solicitar documentos adicionais àqueles indicados nos formulários padronizados. E a distribuidora deverá disponibilizar ao acessante todas as informações necessárias para a elaboração dos projetos que compõem a solicitação de acesso. Parágrafo 4º. Na hipótese do vício formal, sanável ou de falta de documentos nos estudos de responsabilidade do acessante necessários à elaboração dos projetos que compõem o parecer de acesso, a distribuidora acessada notificará o acessante sobre todas as pendências verificadas que deverão ser sanadas e protocoladas na distribuidora acessada em até 30 dias, contados da data de recebimento da notificação formal da distribuidora para esse fim, facultado o prazo distinto acordado entre as partes. Artigo 3º. Os consumidores participantes de consórcio, cooperativa, condomínio voluntário ou edilício ou qualquer outra forma de associação civil instituída para empreendimento com múltiplas unidades consumidoras ou de geração compartilhada, na forma prevista nesta lei, poderão transferir a titularidade das contas de energia elétrica de suas unidades consumidoras participantes do sistema de compensação de energia elétrica para o consumidor gerador que detém
a titularidade da unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída desses empreendimentos. Artigo 4º. Os interessados em implantar projetos de microgeração, de minigeração distribuída, devem apresentar garantia de fiel. Restituindo aqui o artigo 4º. Os interessados em implantar projetos de minigeração distribuída, que é o que? Acima de 75 kW. Devem apresentar garantia de fiel cumprimento nos seguintes montantes, conforme a regulamentação da ANEEL. Inciso 1º, 2,5% do investimento para centrais com potência instalada superior a 500 kW e inferior a 1000 kW. Então aqui vou fazer uma explicação rápida porque merece ser explicado, porque essa caução só vai valer para minigeração, não estabelece isso para microgeração. Aqui está sendo colocado para quê? Para que essa caução seja para aqueles clientes, né, ou integradores que estejam, né, com projeto de usina acima de 500 kW. Então, se é acima de 500 kW, automaticamente é uma mini geração, porque para microgeração vai até 75 kW e acima de 75 em diante é mini geração. Então aí para esses empreendimentos vai ser cobrado caução no inciso 1º de 2,5% e agora o inciso 2º, 5% do investimento para centrais com potência instalada maior ou igual a 1000 kW. Parágrafo 1º. Ficam dispensadas da obrigação de que trata o caput deste artigo as centrais de microgeração ou mini geração distribuída enquadradas na modalidade de geração compartilhada por meio de formação de consórcio ou cooperativa e enquadradas na modalidade de múltiplas unidades consumidoras. Então, aqui ele tem uma condição também para mini geração quando for na modalidade, né, de EMUC e geração compartilhada no caso, e geração compartilhada, né, na formação de consórcios cooperativos. Então, nessas situações não é cobrado a caução. Os projetos com potência inciso 2º, parágrafo 2º. Os projetos com potência instalada superior a 500 kW que estejam com parecer de acesso válido na data de publicação desta lei devem apresentar as garantias de fiel cumprimento na forma deste artigo, em até 90 dias, contados da publicação desta lei. Parágrafo 3º. O disposto no parágrafo 2º deste artigo não se aplica caso seja celebrado contrato com a distribuidora em até 90 dias, contados da publicação desta lei. Parágrafo 4º. O não cumprimento das disposições constantes dos parágrafos 2º e 3º deste artigo implica o cancelamento do parecer de acesso. Parágrafo 5º. Os valores referentes à execução da garantia de fiel cumprimento devem ser revertidos em prol da modicidade tarifária. Parágrafo 6º. O interessado poderá desistir da solicitação a qualquer tempo e a garantia de fiel cumprimento será executada caso a desistência ocorra após 90 dias da data de emissão do parecer. Parágrafo 7º. A garantia de fiel cumprimento vigorará até 30 dias após a conexão do empreendimento ao sistema de distribuição. Parágrafo 8º. Regulamentação da ANEEL definirá as condições para a execução da garantia de fiel cumprimento,
bem como para a restituição dos valores aos interessados, nas mesmas condições em que foi prestada. Artigo 5º. Fica vedada a transferência do titular ou do controle societário do titular da unidade com microgeração ou mini geração distribuída, indicado no parecer de acesso, até a solicitação de vistoria do ponto de conexão para a distribuidora, assegurada a destinação de créditos de energia às unidades consumidoras beneficiárias a partir do primeiro ciclo de faturamento subsequente ao do pedido. Parágrafo único. A não observância da vedação prevista no caput deste artigo implica o cancelamento do parecer de acesso. Artigo 6º. Fica vedada a comercialização de pareceres de acesso. Artigo 7º. O prazo estabelecido para a conclusão das melhorias e dos reforços de rede indicado no parecer de acesso poderá ser prorrogado, mediante comprovação de evolução do licenciamento ambiental ou das obras de implantação da usina a ser comunicada pelo acessante à distribuidora, o que implicará, por conseguinte, postergação do pagamento dos vencimentos dos contratos de uso do sistema de distribuição da concessionária. Capítulo 3. Das responsabilidades financeiras. Artigo 8º. Para o atendimento às solicitações da nova conexão ou de alteração da conexão existente para a instalação de microgeração ou mini geração distribuída, deve ser calculada a participação financeira da concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica, bem como a eventual participação financeira do consumidor, gerador, titular da unidade consumidora, onde a microgeração ou mini geração distribuída será instalada, consideradas as diretrizes e as condições determinadas pela ANEEL. Parágrafo 1º. A responsabilidade de que trata o caput deste artigo abrange todos os custos referentes à ampliação da capacidade ou à reforma de subestações, de alimentadores e de linhas já existentes. Parágrafo 2º. O custo da obra deve considerar os critérios de mínimo dimensionamento técnico possível e de menor custo global para a conexão da central de microgeração e mini geração distribuída, observados as normas e os padrões de qualidade da prestação de serviço e do investimento prudente definidos pela ANEEL. Parágrafo 3º. Se houver opção pela concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica ou pelo consumidor interessado na conexão da microgeração ou mini geração distribuída em realizar obras com dimensões maiores do que as estabelecidas no parecer de acesso, os custos adicionais deverão ser arcados integralmente pelo optante e ser discriminados e justificados perante a outra parte. Parágrafo 4º. A distribuidora é responsável técnica e financeiramente pelo sistema de medição da microgeração distribuída. Parágrafo 5º. Os custos de adequação do sistema de medição para a conexão da mini geração distribuída são de responsabilidade do interessado. Parágrafo 6º. Os custos de eventuais melhorias ou de reforços no sistema de distribuição em função exclusivamente da conexão da microgeração distribuída serão integralmente arcados pela concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica, não havendo participação financeira do consumidor.
Parágrafo 7º. O consumidor gerador interessado na conexão de central de microgeração ou mini-geração distribuída pode optar por tensão diferente da informada pela concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica, conforme as tensões definidas em regulamento específico, desde que haja viabilidade técnica do subsistema elétrico e são de sua responsabilidade os investimentos adicionais necessários a esse atendimento. Capítulo 4 da compensação de energia elétrica. Artigo 9º. Podem aderir ao sistema de compensação de energia elétrica os consumidores de energia, pessoas físicas ou jurídicas e suas respectivas unidades consumidoras. Inciso 1º. Com microgeração ou mini-geração distribuída com geração local ou remota. Inciso 2º. Integrantes de empreendimentos com múltiplas unidades consumidoras. Inciso 3º. Com geração compartilhada ou integrantes de geração compartilhada. Inciso 4º. Caracterizados como alto consumo remoto. Parágrafo único. Não poderão aderir ao sistema de compensação de energia elétrica os consumidores livres que tenham exercido a opção de compra de energia elétrica, conforme as condições estabelecidas nos artigos 15, 16 da Lei 9.074, de 7 de julho de 1995, ou consumidores especiais que tenham adquirido energia na forma estabelecida no parágrafo 5º do artigo 26 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996. Artigo 10. A concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica não pode incluir consumidores no sistema de compensação de energia elétrica, quando for detectado no documento que comprova a posse ou propriedade do imóvel onde se encontra instalada ou será instalada a microgeração ou mini-geração distribuída, que o consumidor tenha alugado ou arrendado terrenos, lotes e propriedades em condições nas quais o valor do aluguel ou do arrendamento se dê em real por unidade de energia elétrica. Artigo 11. É vedado novo enquadramento como microgeração ou mini-geração distribuída das centrais geradoras que já tenham sido objeto de registro, de concessão, de permissão ou de autorização no ambiente de contratação livre, ACL, ou no ambiente de contratação regulado, ACR, ou tenham entrado em operação comercial para a geração de energia elétrica no ACL ou no ACR, ou tenha tido sua energia elétrica contabilizada no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE, ou comprometido diretamente com concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica no ACR, e a concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica deve identificar esses casos perante a ANEEL. Parágrafo 1º. Unidades consumidoras com geração local, cuja potência nominal total dos transformadores seja igual ou inferior a 1,5 vezes o limite permitido para a ligação de consumidores do grupo B, podem optar por faturamento idêntico às unidades conectadas em baixa tensão, conforme regulação da ANEEL. Parágrafo 2º. É vedada a divisão de centrais geradoras em unidades de menor porte, para se enquadrar nos limites de potência para microgeração ou mini-geração distribuída. O parágrafo 3º foi vetado. Aí vamos ao artigo 12. A cada ciclo de faturamento, para cada posto tarifário, a concessionária de distribuição de energia elétrica, conforme o caso,
deve apurar o montante de energia elétrica ativa consumida e o montante de energia elétrica ativa injetado na rede pela unidade consumidora com microgeração ou mini geração distribuída em sua respectiva área de concessão. Parágrafo 1º. O excedente de energia elétrica de um posto tarifário deve ser inicialmente alocado no mesmo posto tarifário e, sequencialmente, para outros postos tarifários da mesma unidade consumidora que gerou a energia elétrica e, posteriormente, para uma ou mais das opções a seguir. Inciso 1º. Mesma unidade consumidora que injetou a energia elétrica para ser utilizada em ciclos de faturamento subsequentes, transformando-se em créditos de energia elétrica. Inciso 2º. Outras unidades consumidoras do mesmo consumidor gerador, inclusive matriz e filiais, atendidas pela mesma concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica. Inciso 3º. Outras unidades consumidoras localizadas no empreendimento com múltiplas unidades consumidoras que injetou a energia elétrica ou, inciso 4º, unidades consumidoras de titular integrante de geração compartilhada atendidas pela mesma concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica. Parágrafo 2º. No caso de excedente de energia a que se refere o parágrafo 1º deste artigo, quando a unidade consumidora estiver em local diferente da geração, o faturamento deve considerar a energia consumida, deduzidos o percentual de energia excedente alocado a essa unidade consumidora e eventual crédito de energia acumulado em ciclos de faturamentos anteriores, por postos tarifário, quando for o caso. Parágrafo 3º. Sempre que o excedente ou o crédito de energia elétrica forem utilizados em unidade consumidora do Grupo A, em postos tarifários distintos de que foi gerado, deve-se observar a relação entre os componentes tarifários que recuperem os custos pela compra de energia elétrica para revenda ao consumidor e respectivos encargos do posto em que a energia elétrica foi gerada e a do posto em que foi alocada, aplicável à unidade consumidora que os recebeu. Parágrafo 4º. O consumidor gerador, titular da unidade consumidora, onde se encontra instalada a microgeração ou mini geração distribuída, pode solicitar a alteração dos percentuais ou da ordem de utilização dos excedentes de energia elétrica, ou realocar os excedentes para outra unidade consumidora do mesmo titular de que trata o parágrafo 1º deste artigo, perante a concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica, e esta terá até 30 dias para operacionalizar o procedimento. Artigo 13. Os créditos de energia elétrica expiram em 60 meses após a data do faturamento em que foram gerados e serão revertidos em prol da modicidade tarifária, sem que o consumidor participante do sistema de compensação de energia elétrica faça jus a qualquer forma de compensação após esse prazo. Parágrafo 1º. Os créditos são determinados em termos de energia elétrica ativa, não estando sua quantidade sujeita
a alterações em razão da variação nos valores das tarifas de energia elétrica. Parágrafo 2º. Para abatimento do consumo, devem ser utilizados sempre os créditos mais antigos da unidade consumidora participante do sistema de compensação de energia elétrica. Parágrafo 3º. Os créditos de energia elétrica existentes no momento do encerramento da relação contratual do consumidor participante do sistema de compensação de energia elétrica perante a concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica serão mantidos em nome do titular pelo prazo estabelecido no caput deste artigo, exceto se houver outra unidade consumidora sob mesma titularidade de pessoa física ou jurídica, inclusive matriz e filiais, consórcio, cooperativa ou condomínio voluntário ou edilício ou qualquer outra forma de associação civil instituída para esse fim, atendida pela mesma concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica, e poderão ser, nesse caso, realocados para a respectiva unidade consumidora remanescente. Parágrafo 4º. A não solicitação de alocação de créditos do consumidor gerador para determinada unidade em até 30 dias após o encerramento da relação contratual implicará a realocação automática pela concessionária para a unidade de maior consumo e assim sucessivamente, até a compensação integral dos créditos remanescentes. Parágrafo 5º. Para os empreendimentos com múltiplas unidades consumidoras ou de geração compartilhada, caso exista saldo de créditos acumulado na unidade consumidora onde se encontra instalada a microgeração ou mini-geração distribuída, o consumidor gerador titular da unidade consumidora pode solicitar, com antecedência de 30 dias, prévios ao fim da relação contratual, a distribuição do saldo existente para outras unidades consumidoras de consumidores que façam parte dos referidos empreendimentos. Artigo 14. O consumidor gerador titular da unidade consumidora onde se encontra instalada a microgeração ou mini-geração distribuída deve definir as unidades consumidoras que receberão os excedentes da energia elétrica na forma deste artigo e estabelecer o percentual que será alocado a cada uma delas ou a ordem de propriedade para o recebimento a seu crédito. Parágrafo único. Nos empreendimentos com múltiplas unidades consumidoras ou geração compartilhada, os excedentes de energia somente podem ser alocados para as unidades consumidoras que fazem parte do referido empreendimento atendidos pela mesma concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica. Artigo 15. Os excedentes de energia provenientes de geração distribuída em unidades geradoras atendidas por permissionárias de energia elétrica podem ser alocados nas concessionárias de distribuição de energia elétrica, onde a permissionária de distribuição de energia elétrica se encontra localizada, atendidas as normas estabelecidas pela ANEEL. Artigo 16. Para fins de compensação de energia injetada, o excedente da energia ou crédito de energia devem ser utilizados até o limite em que o valor em moeda relativo ao faturamento da unidade consumidora seja maior ou igual ao valor mínimo faturável da energia estabelecido na regulamentação vigente. Parágrafo 1º.
para as unidades consumidoras participantes do sistema de compensação de energia elétrica não enquadradas no caput do artigo 26 desta lei, o valor mínimo faturável da energia deve ser aplicado se o consumo medido na unidade consumidora, desconsideradas as compensações oriundas do sistema de compensação de energia elétrica, for inferior ao consumo mínimo faturável estabelecido na regulamentação vigente. Parágrafo 2º. O valor mínimo faturável aplicável aos microgeradores com compensação no mesmo local de geração e cujo gerador tenha potência instalada de até 1.200 watts deve ter uma redução de até 50% em relação ao valor mínimo faturável aplicável aos demais consumidores equivalentes, conforme a regulamentação da ANEEL. Artigo 17. Após o período de transição de que trata os artigos 26 e 27 desta lei, as unidades participantes do sistema de compensação de energia elétrica ficarão sujeitas às regras tarifárias estabelecidas pela ANEEL para as unidades consumidoras com microgeração ou minigeração distribuída. Parágrafo 1º. As unidades consumidoras de que trata o caput deste artigo serão faturadas pela incidência sobre a energia elétrica ativa consumida da rede de distribuição e sobre o uso ou sobre a demanda de todas as componentes tarifárias não associadas ao custo de energia, conforme a regulação da ANEEL, e deverão ser abatidos todos os benefícios ao sistema elétrico propiciados pelas centrais de microgeração e minigeração distribuída. Parágrafo 2º. Competirá ao Conselho Nacional de Política Energética, CNPE, ouvidos as sociedades, as associações e entidades representativas, as empresas e os agentes do setor elétrico, estabelecer as diretrizes para valoração dos custos e dos benefícios da microgeração e minigeração distribuída, observados os seguintes prazos contados da data da publicação desta lei. Inciso 1º, até 6 meses para o CNPE estabelecer as diretrizes. Inciso 2º, até 18 meses para a ANEEL estabelecer os cálculos da valoração dos benefícios. Parágrafo 3º, no estabelecimento das diretrizes de que trata o parágrafo 2º deste artigo, o CNPE deverá considerar todos os benefícios, incluídos os locacionais da microgeração e minigeração distribuída, ao sistema elétrico, compreendendo as componentes de geração, perdas elétricas, transmissão e distribuição. Parágrafo 4º. Após o transcurso dos prazos de transição de que trata o caput desse artigo, a unidade consumidora participante ou que venha a participar do sistema de compensação de energia elétrica será faturada pela mesma modalidade tarifária vigente e estipulada em regulação da ANEEL para a sua classe de consumo, observados os princípios desta lei. Artigo 18. Fica assegurado o livre acesso ao sistema de distribuição para as unidades de microgeração ou minigeração distribuída, mediante o ressarcimento pelas unidades consumidoras com microgeração distribuída, do custo de transporte envolvido. Parágrafo único. No estabelecimento do custo de transporte, deve-se aplicar a tarifa correspondente à forma de uso do sistema de distribuição realizada pela unidade com microgeração ou minigeração distribuída. Se para injetar ou
consumir energia. Artigo 19. As bandeiras tarifárias incidem somente sobre o consumo de energia elétrica ativa a ser faturado e não se aplica sobre a energia excedente que foi compensada conforme estabelecido no artigo 12 desta lei. Artigo 20. As instalações de iluminação pública poderão participar do sistema de compensação de energia elétrica, caso em que a rede pública de iluminação do município será considerada uma unidade consumidora com microgeração ou mini geração distribuída, desde que atendidos os requisitos regulamentares da ANEEL. Capítulo 5 das concessionárias e permissionárias. Artigo 21. Para todos os efeitos regulatórios será considerada exposição contratual involuntária, entre outras hipóteses previstas em regulamento ou disciplinadas pela ANEEL, a sobrecontratação de energia elétrica das concessionárias e permissionárias de distribuição em decorrência da opção de seus consumidores pelo regime de microgeração e mini geração distribuída. Artigo 22. A partir de 12 meses após a publicação desta lei, a CDE, Conta de Desenvolvimento Energético, custeará os componentes tarifários não associados ao custo de energia incidentes e não remuneradas pelo consumidor gerador sobre a energia elétrica compensada pelas unidades consumidoras participantes do sistema de compensação de energia elétrica nas distribuidoras de energia elétrica com mercado inferior a 700 gigawatts-hora por ano. Parágrafo único. Os custos de que trata o caput deste artigo serão suportados somente pelas unidades consumidoras que compram energia em condições reguladas. Artigo 23. A concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica poderá contratar serviços ancilares de microgeradores e mini-geradores distribuídos, por meio de fontes despacháveis ou não, para beneficiar suas redes ou micro-redes de distribuição, mediante remuneração desses serviços conforme regulamentação da ANEEL. Parágrafo único. A ANEEL regulamentará o disposto no caput deste artigo quanto à contratação de serviços ancilares a ser realizado por meio de chamada pública, com vistas à melhoria de eficiência e da capacidade, a postergação de investimentos por parte da concessionária e suas redes de distribuição, bem como as ações que propiciem a redução de acionamento termoelétrico nos sistemas isolados, com o objetivo de reduzir o uso de recursos da conta de consumo de combustíveis, CCC. Artigo 24. A concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica deverá promover chamadas públicas para credenciamento de interessados em comercializar os excedentes de geração de energia oriundos de projetos de microgeradores e mini-geradores distribuídos nas suas áreas de concessão para posterior compra desses excedentes de energia, na forma de regulamentação da ANEEL. Capítulo 6. Disposições transitórias. Artigo 25. A CDE, de acordo com o disposto nos incisos 6 e 7 do caput do artigo 13 da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, custeará temporariamente as componentes tarifárias não associadas aos custos da energia e não remuneradas pelo consumidor gerador.
incidente sobre a energia elétrica compensada pelas unidades consumidoras participantes do sistema de compensação de energia elétrica na forma do artigo 27 desta lei. E o efeito decorrente do referido custeio pela CDE será aplicável somente às unidades consumidoras do ambiente regulado. ACR. Parágrafo único. As componentes tarifárias serão custeadas na forma do caput deste artigo a partir de 12 meses após a data de publicação desta lei e serão parcialmente custeadas na forma das disposições transitórias desta lei. Artigo 26. As disposições constantes do artigo 17 desta lei não se aplica até 31 de dezembro de 2045 para unidades beneficiárias da energia oriunda de microgeradores e mini-geradores. Inciso 1º, existente na data de publicação desta lei, ou inciso 2º, que protocolarem solicitação de acesso na distribuidora em até 12 meses contados da publicação desta lei. Parágrafo 1º. O faturamento das unidades referidas neste artigo devem observar as seguintes regras. Inciso 1º. Todas as componentes tarifárias definidas nas disposições regulamentares incidem apenas sobre a diferença positiva entre o montante consumido e a soma de energia elétrica injetada no referido mês com o eventual crédito de energia elétrica acumulado em ciclos de faturamentos anteriores, observados o artigo 16 desta lei. Inciso 2º. O faturamento da demanda para as unidades consumidoras com mini geração distribuída pertencentes a faturadas no grupo A deve: letra A, ser realizado conforme as regras aplicáveis às unidades consumidoras do mesmo nível de tensão até a revisão tarifária da distribuidora subsequente à publicação desta lei. E letra B, considerar a tarifa correspondente à forma de uso do sistema de distribuição realizada pela unidade com microgeração ou mini geração distribuída, se para injetar ao consumir energia na forma do artigo 18 desta lei, após a revisão tarifária da distribuidora subsequente à publicação desta lei. Parágrafo 2º. As disposições deste artigo deixam de ser aplicáveis quando 12 meses após a data de publicação desta lei ocorrer. Inciso 1º. Encerramento da relação contratual entre consumidor participante do sistema de compensação de energia elétrica e a concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica, exceto no caso de troca de titularidade, hipótese na qual o direito previsto no caput deste artigo continuará a ser aplicado em relação ao novo titular da unidade consumidora participante do sistema de compensação de energia elétrica. Inciso 2º. Comprovação de ocorrência de irregularidade no sistema de medição atribuível ao consumidor. Ou, inciso 3º. Da parcela de aumento da potência instalada da microgeração ou minigeração distribuída, cujo protocolo da solicitação de aumento ocorra após 12 meses após a data de publicação desta lei. Parágrafo 3º. Os empreendimentos referidos no inciso 2º do caput deste artigo, além das disposições dos artigos 4, 5, 6 desta lei, devem observar os seguintes prazos para dar início à injeção de energia pela central geradora, contados da data de emissão dos pareceres de acesso. Inciso 1º, 120 dias para
microgeradores distribuídos independentemente da fonte. 12 meses para mini geradores de fonte solar. Ou, inciso terceiro, 30 meses para mini geradores das demais fontes. Parágrafo 4º. A contagem dos prazos estabelecidos no parágrafo 3º deste artigo fica suspensa enquanto houver pendências de responsabilidade da distribuidora ou caso fortuito ou de força maior. Parágrafo 5º. Compete à distribuidora acessada a implementar e verificar o cumprimento das disposições deste artigo. Parágrafo 6º. As disposições deste artigo deixam de ser aplicáveis em caso de não cumprimento dos prazos previstos no parágrafo 3º deste artigo pelo consumidor gerador. Não se liga não, porque é assim mesmo. Moto passa, barulho na cozinha. É um show de comunicação. Sonoplastias. Várias sonoplastias no podcast. No podcast do Roberto Cláudio. Mas vamos lá, vamos continuar a leitura. Artigo 27. O faturamento de energia das unidades participantes do sistema de compensação de energia elétrica, não abrangidas pelo artigo 26 desta lei, deve considerar a incidência sobre toda a energia elétrica ativa compensada dos seguintes percentuais dos componentes tarifários relativas à remuneração dos ativos do serviço de distribuição, a cota de reintegração regulatória, depreciação dos ativos de distribuição e o custo de operação e manutenção do serviço de distribuição. Inciso 1º, 15% a partir de 2023. Inciso 2º, 30% a partir de 2024. Inciso 3º, 45% a partir de 2025. Inciso 4º, 60% a partir de 2026. Inciso 5º, 75% a partir de 2027. Inciso 6º, 90% a partir de 2028. Inciso 7º, a regra disposta no artigo 17 desta lei a partir de 2029. Parágrafo 1º. Para as unidades de mini geração distribuída acima de 500 kW em fonte despachável, na modalidade alto consumo remoto ou na modalidade geração compartilhada, em que um único titular detenha 25% ou mais da participação do excedente de energia elétrica, o faturamento de energia das unidades participantes do sistema de compensação de energia elétrica deve considerar até 2028 a incidência. Inciso 1º. De 100% das componentes tarifárias relativas à remuneração dos ativos dos serviços de distribuição, a cota de reintegração regulatória, depreciação dos ativos de distribuição e ao custo de operação e manutenção dos serviços de distribuição. Inciso 2º, de 40% das componentes tarifárias relativas ao uso dos sistemas de transmissão da rede básica, ao uso de transformadores de potência da rede básica com tensão inferior a 230 kV, 230 kV, e das demais instalações de transmissão compartilhadas ao uso dos sistemas de distribuição de outras distribuidoras e a conexão às instalações de transmissão ou de distribuição. Inciso 3º, de 100% dos encargos pesquisa de desenvolvimento, P&D, e eficiência energética e taxa de fiscalização de serviços de energia elétrica.
inciso 4º, da regra disposta no artigo 17 desta lei a partir de 2029. Parágrafo 2º. Para as unidades que protocolarem solicitação de acesso na distribuidora entre o 13º e o 18º mês contados da data da publicação desta lei, a aplicação do artigo 17 desta lei dar-se-á a partir de 2031. Capítulo 7. Disposições finais. Artigo 28. A microgeração e a minigeração distribuída caracterizam-se como produção de energia elétrica para consumo próprio. Parágrafo único vetado. Artigo 29. Para a outorga de autorização de usinas fotovoltaicas pela ANEEL destinadas ao ACL, o ACL é Ambiente de Contratação Livre, que aqui nesse artigo ele não está especificado, ou a autoprodução de energia elétrica, deverá ser apresentado estudo simplificado que contenha os dados de pelo menos um ano de medição realizada por meio de medição satelital ou estação solarimétrica instalada no local do empreendimento, juntamente com o sumário de certificação de medições solarimétricas e de estimativa da produção anual de energia elétrica associada ao empreendimento, emitida por certificador independente, com base na série de dados apresentada. Artigo 30. A ANEEL e as concessionárias ou permissionárias de distribuição de energia elétrica, a fim de cumprir as disposições desta lei, deverão adequar seus regulamentos, suas normas, seus procedimentos e seus processos em até 180 dias da data da publicação desta lei. Artigo 31. Qualquer alteração de norma ou de procedimento das distribuidoras relacionadas à microgeração ou minigeração distribuída, ou as unidades consumidoras participantes do sistema de compensação de energia elétrica, deverá ser publicado com prazo mínimo de 90 dias para sua entrada em vigor. Artigo 32. A ANEEL promoverá a divulgação dos custos e dos benefícios sistêmicos das centrais de microgeração e minigeração distribuída, de forma a manter a transparência das informações à sociedade. Artigo 33. A Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 2º, parágrafo 5º, inciso 4º, geração distribuída. Artigo 2º, d. Os montantes de energia elétrica de excedentes das concessionárias ou permissionárias de distribuição de energia elétrica, em função da variação de mercado provocada pela geração distribuída, serão considerados exposição contratual involuntária. O artigo 34. O artigo 26 da Lei 9.427, de 26 de dezembro de 1996, passa a vigorar, acrescido do seguinte parágrafo 1º, J. Artigo 26. Parágrafo 1º, J. As diretrizes de que trata o parágrafo 1º, G, deste artigo também são aplicáveis aos microgeradores e minigeradores distribuídos. Artigo 35. Para fins desta lei, os projetos de microgeração e minigeração distribuída serão considerados sistemas de geração de energia renovável elegíveis para enquadramento no inciso 6º do caput e no parágrafo 3º do artigo 1º da Lei 9.991, de 24 de julho de 2000. Parágrafo único. A ANEEL deve garantir que as contratações de que trata o inciso 4º do parágrafo 5º do artigo 2º da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, sejam feitas por processos de concorrência por meio de chamadas públicas. Artigo 36.
fica instituído o Programa de Energia Renovável Social, o PERS, destinado a investimentos na instalação de sistemas fotovoltaicos e de outras fontes renováveis na modalidade local ou remota compartilhada aos consumidores da subclasse residencial baixa renda, de que trata a Lei nº 12.212, de 20 de janeiro de 2010. Parágrafo 1º. Os recursos financeiros do Programa de Energia Renovável Social serão oriundos do Programa de Eficiência Energética, de fontes de recursos complementares ou ainda de parcela de outras receitas das atividades exercidas pelas distribuidoras, convertida para modicidade tarifária nos processos de revisão tarifária. Parágrafo 2º. A distribuidora de energia elétrica deverá apresentar plano de trabalho ao Ministério de Minas e Energia, que contenha, no mínimo, o investimento plurianual, as metas de instalações dos sistemas, as justificativas para classificação do rol de beneficiados, bem como a redução do volume anual do subsídio da tarifa social de energia elétrica dos consumidores participantes do Programa de Energia Renovável Social. Vou ler novamente esse parágrafo, que ele é muito importante. Parágrafo 2º. A distribuidora de energia elétrica deverá apresentar plano de trabalho ao Ministério de Minas e Energias que contenha, no mínimo, o investimento plurianual, as metas de instalações de sistemas, as justificativas para classificação do rol de beneficiados, bem como a redução do volume anual de subsídio da tarifa social de energia elétrica dos consumidores participantes do Programa de Energia Renovável Social. Parágrafo 3º. A distribuidora de energia elétrica promoverá chamadas públicas para credenciamento de empresas especializadas e posteriormente chamadas concorrenciais para contratação de serviços com objetivos de implementar as instalações dos sistemas fotovoltaicos locais ou remotos ou de outras fontes renováveis. Parágrafo 4º. O consumidor participante do Programa de Energia Renovável Social será faturado pela distribuidora de energia elétrica com base na regra do artigo 17 desta lei. E os volumes de energia excedentes oriundos da geração nas unidades atendidas pelo Programa de Energia Renovável Social poderão ser adquiridos pela distribuidora, conforme a regulamentação da ANEEL. Parágrafo 5º. Caberá à ANEEL adaptar as normas pertinentes no que couber para viabilizar a formação dos recursos estabelecidos no parágrafo 1º deste artigo e demais medidas para a operacionalização dos procedimentos estabelecidos e realizar o acompanhamento físico e contábil do Programa de Energia Renovável Social. Parágrafo 6º. As contratações a que se refere o parágrafo 3º deste artigo deverão ser feitas por processo de concorrência por meio de chamadas públicas, na forma da regulamentação da ANEEL. Artigo 37. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 6 de janeiro de 2022. Jair Messias Bolsonaro.
Marcelo Pacheco de Moraes, Bento Albuquerque. Então, gente, essa leitura foi feita. Me desculpe aí essas tosse toda, né, que a gente começa a garganta coçar, mas melhorou. Desculpe aí a minha satisfação em brincar um pouco comigo mesmo, porque a gente tem que ficar mesmo distraído um pouco para poder fazer essas leituras ficar, né, boa, e a gente tá sempre calmo, né, para poder, né, entender o que tá lendo. E desculpe aí também as motocicletas, os barulhos de ônibus, aqui eu não tenho uma estrutura que dá para fazer uma acústica melhor, né, um estúdio para poder você, né, transmitir isso aí para a população, que isso aí é de muita importância, que a gente está aí com 12 meses só para poder a gente começar a fazer as empresas entenderem do que se trata. E obrigado a todos aí mais uma vez. Geração distribuída é isso. Estou me virando do meu jeito que eu posso fazer para poder o mercado de energias renováveis crescer aí, para poder ajudar a reduzir as contas da população e fazer o dinheiro movimentar mais um pouco aí. O pessoal está passando muito sufoco, muita conta alta. Obrigado a todos mais uma vez.